Obrigado, senhor presidente. Vou procurar ser breve, até para que não use o tempo todo. Quero aqui dar boas-vindas ao delegado Carlos, ao delegado Luiz, ao delegado Alexandre, e dizer para vocês que eu também sou um delegado de polícia civil. Você me falou aí várias vezes que há 27 anos milita como policial na Polícia Federal. E eu sou, delegado Carlos Henrique, daqueles que têm polícia como romantismo. Eu vivi 30 anos fazendo polícia no meu estado, nas ruas. Eu adorava fazer rua. Eu investigava, eu usava a inteligência da polícia como se tem que usar, para poder tirar criminosos da rua e fazer o nosso trabalho. Eu fui um dos que votou pela Polícia Federal para que ela tivesse autonomia, dentre outras coisas, de investigação. Para que vocês, homens, que precisam fazer com que a lei seja cumprida, para que possam fazer com que justiça seja feita, pudessem ter autonomia para isso. E eu me senti tão orgulhoso de cada um de vocês, policiais federais, quando vi a Operação Lava Jato. O quanto trabalho vocês tiveram nesse país, com um patrimônio jurídico de investigação nunca visto no mundo inteiro. E hoje, esse trabalho todo foi jogado no lixo pelo sistema que aí está. Mas eu quero dizer para cada um de vocês, eu, como policial, sempre saía de casa sabendo que poderia não voltar, como várias vezes nos atentados que eu sofri, porque mexia muito com a questão do tráfico. Inclusive, numa das vezes, minha esposa foi baleada. Nunca recuei em fazer o certo, em fazer justiça, em fazer cumprir a lei. E por isso, eu me dirijo a cada um de vocês. Não recuem a isso. Não se dobrem a ninguém e nem a sistema, para que não possa deixar de fazer justiça e fazer cumprir a lei. Porque em algumas coisas a gente tem se decepcionado em ver o que o sistema está fazendo com esse país. Na questão do que hoje vocês apuram, do roubo descarado e covarde que está sendo feito na questão do INSS, e não é gigante não só pelo quantitativo de 6,3 bilhões dos descontos indevidos, dos mais de 90 bilhões nas questões de seguros e de empréstimos, mas principalmente pelas vítimas que atingiu, que são aqueles, colegas, que passaram a vida toda trabalhando, sustentando a sua família, saindo de madrugada para trabalhar, fazer com que a sua família pudesse ter o pão de cada dia, para que chegasse após os seus 30 anos ou 35 anos de serviço, pudesse receber o pequeno valor em dinheiro da sua aposentadoria, que todos nós, como vocês sabem, porque vocês vão chegar lá para comprar muitas das vezes o remédio de que cada um deles precisa, a comida de que cada um deles precisa. E muitas das vezes com essa pequena aposentadoria eles sustentam até a família. E a covardia do que foi feito e o que ainda é feito não se pode tolerar. Por isso, eu me dirijo a vocês, para que vocês possam estar sempre vigilantes na questão de fazer justiça, de fazer cumprir a lei. Eu não posso admitir de que hoje, como já fora dito aqui nesse plenário, de não ver nenhum deputado da esquerda. Mas isso não é por um acaso e nem é uma coincidência. Todos nós sabemos que eles fogem da questão INSS como o diabo foge da cruz. Eles têm um pavor de falar da questão do INSS. Até porque já existe nos bastidores, e isso eu gostaria que você pudesse me comprovar, alguns dirigentes de sindicatos e associações que já disseram que, se andar, vão dar nome a boi de políticos que facilitaram e fizeram com que esses roubos acontecessem numa delação premiada. E aí, com certeza, vão aparecer os políticos bandidos que tem em Brasília envolvido no roubo dos aposentados. E nós queremos muito que isso aconteça. Nós queremos, inclusive, que seja investigado, e eu não sei por que o diretor da Polícia Federal se pronunciou dizendo que o Sindinap não era investigado. Um sindicato dirigido pelo irmão do Lula, o senhor Frei Chico, que até agora eu fico surpreso de que a polícia ainda não tenha invadido com busca as suas dependências. Eu me admiro porque eu vejo a polícia invadir dependências de pessoas, por ordem, é claro, de deputados, porque fala que a própria Constituição, que cada um de vocês tem que defender, dá o direito de que ele possa falar, votar e falar da sua opinião, conforme o artigo 53. E muitos, como foi o caso de Carlos Jordi
e teve a sua residência invadida, com a sua esposa na cama, ele de cueca, porque ele fala. Como foi o caso de Daniel Silveira, porque falou. E eu não sei, e falo várias vezes, colega. E falo para o meu filho, inclusive de 13 anos, para que ele se prepare, que um dia os colegas da Polícia Federal, obedecendo ordem, podem invadir a minha casa. Porque eu falo. Mas que ele fique preparado para isso. E já disse, vão encontrar eu, minha esposa, meu filho. Isso não tem a menor dúvida. Mas nada de errado vão encontrar lá. Nada. Então, senhores delegados da Polícia Federal, que eu tenho a maior consideração do mundo, porque eu sou polícia de sangue e de romantismo. Admiro vocês, e sempre admirei, com as exceções de algumas decepções, de embarcar num sistema, de setores que embarcam em sistema, que eu acho que não condiz com tudo que vocês construíram. Pela credibilidade extrema que vocês e o corpo de bombeiro nesse país sempre tiveram. E muitas das vezes, hoje, se você for fazer uma pesquisa, existe, por setores, um descrédito. Eu gostaria que isso não acontecesse. Então, senhor presidente, eu gostaria de me dirigir a vocês, que, como você disse, é um dos coordenadores de início dessas investigações. Primeiro, de saber por que o Sindinap, dirigido pelo irmão do Lula, não está sendo investigado. Por que ainda não foi solicitada uma busca nas dependências do irmão do Lula, seja no sindicato ou na residência dele, para tentar absorver provas que o possa mostrar cada vez mais o seu envolvimento. Até porque foram 564% o aumento só agora, que dá 154 milhões no crescimento dos descontos feitos pela instituição que ele dirige. 154 milhões. Mais prova do que os números que são trazidos pela própria transparência não existe. Então eu quero crer de que não existe nenhuma intervenção para que o Sindinap e o irmão de Lula não sejam investigados, porque eles roubaram o que vocês serão no futuro, aposentados, pessoas que precisam do pouquinho para comprar o remédio. Eu gostaria de perguntar se a Polícia Federal já requereu, junto às instituições competentes, que é a Justiça, o sequestro dos bens já identificados, seja por valor monetário, seja por bens no Brasil e fora do Brasil. Não só daqueles que diretamente estão ligados, mas principalmente, a gente sabe que não tem nenhum inocente e nenhum deles, com certeza, mas daqueles que são laranjas, aqueles que são usados por esses que diretamente estão envolvidos para que possam simplesmente esconder os bens e as riquezas tirados de cada homem e mulher que trabalhou mais de 30 anos para sobreviver. Eu gostaria, delegado, de lhe perguntar se existe e se é do conhecimento de Vossas Excelências de que parentes de ministros se atropelam nos corredores das instituições Justiça e Polícia, parentes de ministros se atropelam nos corredores da Polícia e da Justiça, advogando para esses bandidos. E eu gostaria até que isso fosse uma investigação da própria Polícia Federal. Porque eu acho, no mínimo, colegas, imoral esse tipo de coisa acontecer. Porque eu, como ministro, não aceitaria que um filho meu, um irmão meu, a minha esposa, que é advogada, estivesse advogando num caso que está sendo investigado, onde eu, como ministro, eu, como representante da justiça, eu, como última corte, para decidir a vida de cada um, para decidir a obra de cada um, tenha que influenciar em alguma coisa. Então, eu gostaria de lhe deixar também essa pergunta e lhe dizer, senhores, eu sei que o povo brasileiro acompanha. E o nome do Bolsonaro já foi dito aqui algumas vezes, mas eu posso apenas lhe dizer uma coisa. A esquerda tentou jogar para o presidente Bolsonaro a culpa. A gente sabe que essa situação aconteceu desde lá de 2016 e que Bolsonaro baixou uma medida provisória em 2019, chamada, inclusive, de lei anti... Seria o antirroubo, realmente. Essa seria. E que em 2022,
A própria esquerda, através dos partidos, fizeram pressão e simplesmente fizeram com que parte dessa lei fosse trocada no seu contexto e aí abriu a porteira para que tudo isso acontecesse. O que eu quero dizer a vocês, representantes de justiça, na fase em que investiga para fazer cumprir a lei. O Brasil acompanha. E eu sei que cada um de vocês, que certamente é casado, tem filhos, como eu tenho filho e neto, quero ver que cada um de vocês possa ir dormir sossegado de que estão fazendo o correto. O povo brasileiro espera isso de vocês. Espera que vocês preguem o cumprimento da lei e a justiça. Não livrem a cara de quem rouba aposentados. Obrigado, senhor presidente.